Ei, tudo bem? Eduardo Frois aqui. Se você está se perguntando a mesma coisa que milhões de brasileiros nesse exato momento, que é o quê? Como eu vou sobreviver a 2023, 2024, 2025 e 2026? Como eu vou sobreviver nos próximos 4 anos? Se isso é o que você quer saber, fica comigo que eu vou te responder isso agora. Primeira coisa que você tem que entender, por que você está se fazendo essa pergunta? Porque no começo de 2023 nós estamos diante de anos incertos. Uma polaridade política abateu o nosso país e isso é algo que você tem que pôr o pé no chão e entender. Não importa se a sua posição é de direita ou se a sua posição é de esquerda. Estamos passando por tempos instáveis. E para a sobrevivência nós precisamos de um mercado saudável e equilibrado. Então nesse exato momento você pode estar se perguntando: como que eu vou sobreviver? Como que o meu negócio vai sobreviver? Como que eu vou sobreviver? O que vai acontecer comigo, com a minha família, com o meu status, com o meu dinheiro, com a minha condição financeira? Se você está se perguntando isso, a resposta é muito simples. Para você sobreviver aos próximos anos, você precisa vender. Vender alguma coisa, vender qualquer coisa. Você precisa se tornar um vendedor, e um vendedor de sucesso. No meu canal eu falo sobre vendas, sobre marketing digital, técnicas de vendas, abordagem de vendas. E para ajudar o povo brasileiro que se encontra perdido, que está vendo esse vídeo aqui agora, eu vou passar esse ano inteiro dando dicas e técnicas de venda para qualquer pessoa desesperada ou até um pouco aflita que pesquisar como eu posso sobreviver nesses anos estáveis que teremos para frente. Eu vou estar aqui para te ajudar, para te dar dicas para te tornar um melhor vendedor. Porque é o seguinte, gente, presta atenção. Não importa se você é de direita ou de esquerda, um mercado instável, num país igual o nosso que está dividido, o comerciante de esquerda às vezes encontra algum problema de alcançar, de vender para o cliente de direita, ou se o comércio é de direita não quer vender para o cliente de esquerda, isso vai acontecer e está acontecendo nesse exato momento. Então, esse vídeo é para chamar a atenção que, independente da sua posição de direita ou sua posição de esquerda, nós como um país precisamos nos unir. O Brasil não pode acabar, o Brasil não vai acabar, mas tempos difíceis, tá? Tempos difíceis exigem profissionais excelentes. O mercado vai exigir profissionais melhores a todo instante. Então, preste atenção nisso. Se você vê que o mercado está instável, tá? Por mais que a gente está aqui, eu não consigo alcançar e passar a minha ideia para todo o mercado, principalmente mundial, internacional, ou para todo mundo do Brasil. Tem gente que não tem acesso à internet e não vai ver esse vídeo. Então, o que acontece? Essas pessoas vão talvez ser responsáveis por alguns movimentos que vão deixar o mercado dividido e o mercado instável. Então, nos próximos meses, talvez empresas vão fechar, talvez pessoas vão perder o emprego e talvez alguma delas vão ficar desesperadas, vão ficar aflitas e vão se fazer a seguinte pergunta: como eu vou sobreviver nos próximos 4 anos? Tá? Que independente de quem ganhar a próxima eleição, eu acredito sinceramente que o mercado já vai estar mais maduro com a atual situação do país. Tá? Então vem cá, se você foi mandado embora, perdeu o emprego, ou se você está trabalhando nesse exato momento, você tem que entender que para você conseguir um novo emprego, para você levantar o seu comércio, ou você não perder o seu emprego atual, você precisa vender. Só que é o seguinte, gente, está na hora do povo brasileiro entender que vender não é só produto ou serviço. Você pode vender você mesmo. Você pode se vender. Se vender é apresentar a sua imagem como um bom profissional. Tem muitas pessoas no mercado hoje, tá? Então eu estou falando isso para você entender que o meu vídeo não é só sobre venda de produtos, tá? Produtos ou serviços online ou físico. Talvez você seja aquela pessoa que tem excelentes ideias. Execute a melhor função do seu departamento, mas talvez tenha um melhor vendedor que está pegando todo o mérito dele, do que você faz, para ele. Alguém pode estar roubando o mérito do seu trabalho, porque você não é um bom vendedor, porque você executa, mas ele fala. Você faz, mas ele fala. Você até fala, mas o bom vendedor vai falar mais alto. Os bons vendedores tomam o espaço total que lhes é dado.
O bom vendedor, se tem um espaço que ele pode tomar, ele vai crescer igual um gás e vai tomar conta de todo o espaço, porque é isso que eu faço e é isso que eu aprendo, é sobre isso que eu estudo, é sobre tomar o espaço, é sobre apresentar, é sobre falar, é sobre amar o que faz, é sobre saber demonstrar o que faz. Então, olha, se você não quer vender, talvez você seja um bom funcionário e não trabalhe com vendas, mas saiba, o bom vendedor, o mercado instável precisa de profissionais bons e que principalmente saibam demonstrar como eles são bons. Então presta atenção, não é sobre venda de produto ou serviço. O processo de venda pode ser inclusive de si mesmo. Agora, se você chegou aqui e está desempregado, se você chegou aqui e perdeu o emprego, saiba uma coisa, você pode ter a sua sobrevivência garantida se você souber vender. Gente, vendedor é a alma do mundo, é a alma do capitalismo, é a alma do nosso sistema financeiro, monetário como um todo, tá? Vamos lá, deixa eu te contar uma seguinte coisa. Alguns anos atrás, centenas de anos atrás, talvez na época onde o mundo era governado por reis e donos de grandes terras, eram os imperadores dos grandes impérios, nós admirávamos os imperadores, as pessoas mais bem-sucedidas da nossa história. Eram os donos das terras, eram os reis, eram os imperadores, eram os governantes. Passou um tempo, alguns anos atrás, nós adorávamos alguns políticos. Hoje em dia os políticos perderam algum glamour. E alguns tempos atrás, talvez algumas décadas atrás, nós endeusávamos os líderes das bandas. Por exemplo, talvez seja da minha época, os Backstreet Boys, as boy bands, ou sei lá, Ruge, ou grandes outros grupos que tinham aí, vai saber, sei lá, eu gosto um pouco mais de rock também, a época do Metallica, que tinha aí shows pelo mundo com mais de 1 milhão de pessoas. Hoje em dia não se vê isso. Aí depois a gente começou a endeusar um pouco mais os famosos, né? Mas hoje, se você parar para perceber, sabe quem são as pessoas que estão em pauta, que são os grandes pop stars? São os empreendedores, são os grandes vendedores, são os milionários, os bilionários, por causa do status que ele tem e também por causa do poder e do conhecimento que eles dominam. Tá? Seguinte, vem cá, para um cara que tinha uma banda e colocava 1 milhão de pessoas no estádio, isso há algumas décadas era visto como algo incomum e era admirado, copiado, seguido. Agora hoje em dia um John Benson, que tem uma empresa bilionária, a Apple se tornou uma empresa trilionária. Quem é Steve Jobs? Quem é Mark Zuckerberg? Quem é Bill Gates, Elon Musk? Quem é Camila Farani? Quem é Caíto Maia? Quem é o Thiago Nigro? São os grandes popstars de hoje. São pessoas que criaram empresas do zero, do nada. Geraldo Rufino, o cara era catador de lixo. Chester, Flávio Augusto, essas pessoas hoje são os grandes popstars do Brasil. Há um tempo atrás, gente, eu não sou muito velho, há um tempo atrás, você pode ver, a gente seguia os famosos, quem escrevia novela, tinha, por exemplo, se tinha uma novela famosa, o nome de todas as crianças daquele ano ia ser em homenagem ao principal protagonista da novela, ou da protagonista da novela. Tinha uma novela, a Poliana, então as meninas chamavam tudo Poliana. A Maria, alguma coisa, pronto, era todo mundo Maria. Hoje em dia, os olhares do mundo estão ligados para o empreendedorismo. Nós estamos no auge do nosso sistema capitalista. E isso atrai olhares. Só que é o seguinte, se você pegar o Mark Zuckerberg, por exemplo, o fundador do Facebook, você pode falar, que é isso, o cara é um gênio. O cara criou o Facebook. Só que se você pesquisar a história dele, ele teve que vender uma ideia há anos atrás. Quando ele fundou o Facebook, uma rede social, ele teve que vender a ideia da rede social num mundo onde não existia rede social. Pode parecer controverso, se você falar, o fundador do Uber, ele foi um pioneiro, que ele criou um sistema de aplicativos há anos atrás onde não existia. Só que além dele ter a ideia, ele vendeu essa ideia exaustivamente, aonde ninguém acreditava que os táxis seriam obsoletos. O grande vendedor, ele vai vender ideias e sonhos antes deles acontecerem, porque ele tem a primeira visão. Se você pesquisar, por exemplo, a vida do Walt Disney, ele criou e fundou uma empresa na própria garagem, e ele vendia os desenhos dele a preço de banana. Ele começou a vender a ideia, os sonhos.
Quando o parque da Disney inaugurou, teve uma conversa entre um dos fundadores e sócios que falou que pena que o Walt Disney não pôde vir no primeiro dia do parque, ele não viu a Disney, o parque Disney. E um dos sócios falou assim: você está enganado, ele foi o primeiro a ver, ele viu na mente. O grande vendedor, gente, o grande vendedor, tira da sua cabeça que vendedor é o cara que anda com uma pasta debaixo do braço, sofrendo, com um terno caído, distribuindo panfleto na rua. Ou o cara que você vê desanimado dentro de uma loja de shopping. Isso é vendedor também, mas os grandes vendedores não são essas pessoas. Elas podem estar dentro do shopping, elas podem estar distribuindo panfletos, mas elas sempre vão estar fazendo isso com excelência. E elas sempre são líderes. Então elas são vendedores por pouco tempo, daqui a pouco elas estão treinando vendedores e estão criando negócios gigantescos. Todos os empreendedores de sucesso são vendedores. Por que eu dei essa explicação? Porque isso é algo que aconteceu comigo. Algo que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, quando eu era criança, ninguém queria ser vendedor. Nenhuma mãe treinava o seu filho para ser vendedor. Eram outras épocas, mas isso está na nossa cabeça, na cabeça do brasileiro, que vendedor é algo ruim. Vendedor é tido como o cara que não teve profissão, que não teve sucesso na vida, que não conseguiu virar doutor, que não fez uma faculdade. Então, quando eu era adolescente, há 15 anos atrás, todas as mães e todo mundo que eu conhecia queria que seu filho fosse advogado ou médico. Se você voltar no Brasil há um tempo atrás, onde, por exemplo, eu estou na capital de Minas, eu estou em Belo Horizonte, tá? Então aqui é onde teve as primeiras faculdades, as primeiras escolas. Então uma pessoa da roça tinha que literalmente vir do interior para a capital para estudar, porque não tinha escolas nas cidades do interior, tá? Eu estou falando de 100 anos atrás, talvez. Então, nessa época, a ideia era: vou mandar o meu filho para a capital para ele estudar, para ele ser um doutor. Ninguém queria ser vendedor, porque o vendedor, ele ficava na beira da estrada vendendo o que era produzido de insumo dentro das fazendas. Só que as grandes empresas, por exemplo, a Pif Paf, ela veio de grandes vendedores dessa época que criaram impérios, enquanto talvez a outra pessoa pensava em só ser um doutor. Só que é o seguinte, por muitos anos, e eu presenciei isso, porque eu vendo desde os 12 anos, por muitos anos, o título de vendedor foi tido como um fracassado da família. Só que isso foi passando, e esses vendedores fracassados, hoje são donos de empresas e têm muito mais sucesso, talvez, que um amigo doutor. Por que eu estou falando isso de doutor, gente? Porque não é questão entre o médico ou o advogado. Que hoje você tem, por exemplo, um mercado para advogados gigante, saturado, de tanto advogado que tem a minha idade, beirando os 30, e a família há 15 anos atrás insistiu para ele fazer direito. Só que tem vários advogados lá excelentes, todos eles são vendedores, vendem. Por exemplo, um advogado bom, ele vai vender o réu, o veredito que ele quer, ou para acusar ou para defender. Você está entendendo? Não é a questão, gente. Vendedor é uma mentalidade, é um estado de espírito. Agora, você pode usar esse mesmo argumento de manipulação emocional para, por exemplo, vender um produto e ficar muito rico com isso. Então, há anos atrás, os nossos pais não queriam que nós sofrêssemos. Eles colocaram na nossa cabeça, na cabeça da minha geração, que hoje são pais, né? Novos pais, da minha geração, das pessoas na faixa dos 30 anos, que vendedor é fracassado. Então, a gente não quis vender, não aprendeu a vender e tem raiva de quem vende. Só que as pessoas de sucesso, normalmente, vamos lá, se você pegar um adolescente, 10, 15 anos atrás, que tinha uma condição social, talvez era o filho do dono da padaria, o filho do dono da marcenaria, que eram vendedores, ensinaram os filhos a serem vendedores, e hoje provavelmente são grandes empreendedores. Agora, a minha realidade, eu falo por mim, eu fui ensinado que vender era ruim, que vender era até pecado, que vender era falta de respeito, que vendedor era chato. Só que, enquanto isso foi acontecendo com algumas pessoas ao meu redor, eu comecei a vender com 12 anos. Eu vendia bombom para uma moça que fabricava bombom na minha rua. Eu ganhava R$1 por dia. E eu vendia vários bombons. Saía vendendo, abordando pessoas na rua. Depois disso eu peguei Avon para vender, Natura, já vendi qualquer coisa, já vendi tênis, chinelo, já vendi tudo, já vendi guirlanda, já vendi jornal, já vendi água. E
eu fui lutando contra esse estigma do vendedor e graças a Deus, a experiência que eu tenho de vendas, ninguém pode nem pagar o preço por isso, de tão vasta que ela é. Não tem valor e eu sou imensamente grato porque eu conheci na minha jornada com vendas grandes vendedores que compartilharam comigo as informações. Alguns anos atrás, em 2013, eu trabalhei na área bancária, eu conheci um vendedor que tinha 40 anos de venda. 40 anos, ele compartilhou comigo durante 2, 3 anos que a gente trabalhou junto, um acervo gigantesco do conhecimento dele. Isso não tem preço. Então existem pessoas que estão vendendo e existem pessoas que não querem vender. Só que é o seguinte, pensa bem, se você está se fazendo essa pergunta, é porque você não está, logicamente ninguém está garantido, tá? Mas existem pessoas que estão mais saudáveis, tanto financeiramente, monetariamente, na empresa e na mente. Se você está se perguntando isso, talvez seja uma hora de você parar de olhar para o sistema político do país e se perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu estou com medo? O que me falta? E o que eu posso melhorar? A resposta para isso é: eu vou começar a vender. Durante esse ano eu vou fazer vídeos semanais sobre vendas, porque eu acredito que esse ano será um ano instável, mas não é um ano impossível. Nós vamos chegar em janeiro de 2024. E se 2024 for um ano instável, nós vamos chegar em janeiro de 2025 e aí vai. E a cada momento que eu ainda tiver fôlego para ajudar o Brasil, eu vou estar fazendo o meu melhor, que é ajudar pessoas a vender e virarem melhores vendedores, tanto para si, tanto para um produto, um serviço. Isso é a minha missão. E é por isso que eu estou gravando para você agora, por isso que eu estou dando o meu tempo para você agora. Mas eu te garanto que saíram muitas pessoas desse vídeo hoje porque não querem saber de venda. Acham que venda é chato, venda é incômodo. Só que saber vender é muito bom. Isso te garante. Então hoje, se você está se perguntando como eu vou sobreviver, eu quero que você saiba que esse vídeo é somente uma pincelada. Eu vou fazer isso gradativamente com vídeos semanais. Então, vem aqui embaixo, se inscreva, curte, tá? Compartilha isso, mas não para aumentar o canal, não. Compartilha isso no grupo da sua família com quem talvez está precisando de uma dica. Aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa que precisa aprender a se posicionar. Talvez aquela pessoa que reclamou com você: olha, no meu serviço não está muito bom. Eu não estou sendo muito valorizado. Porque ele precisa aprender a vender, ele precisa ser vendedor, ele precisa ser um novo vendedor. Tá? Então esse vídeo ele vai ser rápido, eu quero pincelar com vocês algumas dicas rápidas. Primeira dica, venda algo. Você tem que vender alguma coisa. Você vai vender o quê? O que você vai vender? Primeira coisa, gente, você tem que vender algo. Só que é o seguinte, graças a Deus, no sistema capitalista que nós estamos, existem oportunidades para todo mundo. Vou dar um exemplo, não sei se na sua cidade é assim. Na minha cidade existem várias empresas de venda de consignado de lingerie. Você vai lá, pega uma lingerie consignada e você vende, você paga o que vender e você pode devolver o que você não vender. Existem várias pessoas que fazem isso, inclusive com tênis, com roupa. Isso é algo muito bom. Você pode ter uma injeção de capital muito rápida. Tá? Existem pessoas que vendem bijuterias. Eu estou em Minas, tá? Então tem muita gente que sai daqui, compra roupa, por exemplo, no Brás, em São Paulo, e vende aqui. Tá? Então existem muitas coisas que você pode fazer, graças a Deus, existem muitos produtos e serviços que precisam ser vendidos. Tá? Existem muitas coisas que eu vou falar aqui com vocês sobre marketing digital e oportunidades que você tem de venda, tá? De vender coisas online. Nesse momento onde eu estou agora, existe um crash, talvez você não saiba, mas nesse momento pesquisa aí, pare e pesquisa o preço das ações das lojas americanas. Os preços das ações das Casas Bahias são grandes varejistas que estão perdendo o domínio das lojas do shopping. Antes você comprava ali algo na loja. Hoje em dia você não precisa, você pesquisa online e está dando uma queda nos varejistas do Brasil. Olha só, para você ver, só nas lojas americanas existem 44 mil trabalhadores, até onde eu saiba, porque foi a fonte que eu consegui pesquisar. Vamos supor que as lojas americanas fecham, tá? Vamos supor que as lojas americanas fecham. Essas 44 mil pessoas pelo Brasil vão perguntar: como que eu vou sobreviver? E aí eu te falo, se você for uma dessas pessoas do crash dos varejistas do Brasil, não se preocupe. O que quebrou a sua empresa é o motivo do seu sucesso. A internet tem muita coisa para você vender, tá? E outra coisa também, quando eu falo vender algo, eu te falo, meu amigo, se você for pesquisar sobre vagas de emprego, tem muita vaga de emprego na lojinha perto da sua casa. Vai trabalhar de vendedor. Tem muita gente que não quer trabalhar de vendedor.
eu faço processo seletivo para vendedores e tem gente que tem medo de vender. Ou a pessoa tem medo de vender ou ela já está querendo sair de venda, ela já vendeu por muito tempo, não teve sucesso. Em vez dela se especializar ou ser o melhor vendedor de produtos ou serviços, ela quer sair do processo de venda ou tem medo de entrar. Não tem medo de entrar. Meu amigo, se você clicou em como eu vou sobreviver, você vai fazer o seguinte: se você não quiser vender um produto ou serviço por si só, se você não tem capital ou não quer começar dessa forma, se inscreva numa vaga de vendedor e acompanhe o meu vídeo que eu te prometo que eu vou te ajudar a ser o melhor vendedor. E daqui a 6 meses você vai me agradecer, num comentário mesmo, num pequeno like, que é um gesto que você já me agradece demais por ter gravado esse vídeo e te ajudado a ser o melhor vendedor que você pode ser. Então, existem muitas vagas para vendedores, mas tem poucas pessoas querendo vender. Por quê? As pessoas têm medo de ser vendedor. Gente, procura a história de um cara que chama Flávio Augusto. Rick Chester, são os melhores vendedores do Brasil. O Rick Chester, por exemplo, vendia água. Isso não é um desmérito dele, não, é um produto super difícil de vender, porque inclusive tem água na sua casa de graça. Você já parou por que alguém compra uma água e como é difícil vender esse produto? Sendo que você tem água na sua casa não de graça, né? Você abre lá e toma. Você não tem uma percepção de gasto. Você só vai ter quando você pagar a conta. Mas isso é interessante, como que a mente do seu cliente funciona. Tá? Então preste atenção, não tenha medo de ser vendedor. Se existe uma vaga de emprego para você, você não está trabalhando, vá trabalhar de vendedor e acompanhe o meu canal, que eu vou te transformar no melhor vendedor. E eu não vou cobrar por isso. Todos os nossos vídeos são gratuitos de treinamentos, tá? Então preste atenção, um mundo instável, igual a gente está entrando nele um pouco mais, eu acho que a gente vai ficar uns 4 anos nessa instabilidade, precisa de vendedores e pessoas fortes. E o vendedor é um cara forte. O vendedor ele vende na chuva, no sol, ele faz o que for, ele vende. O vendedor vende. Como vender? Como vender? Como vender? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Como vender é apresentar um produto ou serviço e convencer de formas racionais ou emocionais que aquilo deve ser comprado. E o dinheiro, gente, é troca emocional, é troca de energia. O meu dinheiro, eu dou valor para o meu dinheiro. E se eu te dou o meu dinheiro, eu estou te dando força vital. Você tem que saber manipular essa força vital para que o cliente compre de você. Como vender é algo um pouco mais longo, a gente vai abordar isso, mas só para você entender, não tenha medo. Venda é um processo de demonstrar, de criar, de contar história. Hoje você tem, por exemplo, no marketing digital, pessoas milionárias que elas vendem sem falar com a outra. Elas vendem contando histórias, são produtos, são vídeos, são VSLs, são cartas de venda, são e-mails que estão repletos de coisas. Esse cara que eu contei para vocês, que fez venda durante muitos anos, mais de 40 anos, é as mesmas técnicas que um copywriter da Empíricos vai usar. São técnicas de venda, são coisas fáceis, gente. Só que o brasileiro e o vendedor ruim, ele quer sempre um atalho. Como vender mais sem fazer esforço. Como ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso, inclusive, vende, porque é o que as pessoas querem. Só que o vendedor de alto nível, ele sabe que ele precisa trabalhar, esforçar. As coisas não vêm fácil. E esses próximos anos não serão anos fáceis. Mas você não pode ser uma pessoa frágil, uma pessoa fácil de quebrar. Você tem que ser forte. As pessoas mais fortes que eu conheço são vendedores, porque inclusive elas vendem para ela mesma. Tem dia que você acorda e você não está bem. Tem dia que você acorda e você vê lá, tem uma notícia ruim. O que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Você vai vender para si mesmo, que aquele dia vai ser bom. E dessa forma, vendendo para si mesmo. Se você conseguir vender para você mesmo os seus sonhos, a sua disciplina, a sua força de vontade, você já está 90% na frente de milhares de pessoas. Agora, se você vender para você e para outra pessoa, aí você está na frente de 99%. Venda para você primeiro uma ideia de um produto ou serviço, que depois você vai conseguir vender isso naturalmente para outras pessoas. Por exemplo, eu gosto de unhas ou beleza. Vá trabalhar nesse ramo, você vai conseguir identificar os melhores produtos que inclusive você usa. Eu não gosto muito de vender no ramo de beleza, porque eu não uso muito produto. Então é muito mais esforço para mim. Mas eu gosto de trabalhar em áreas, por exemplo, de literatura, de desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal, porque é algo que eu já consumo e eu sei o que é bom e é ruim. Então para mim vender isso é muito mais fácil. Tá? Eu trabalhei muitos anos na área bancária, então eu sei como é que faz. Mas eu não sou muito bom, por exemplo, na
na área de lazer, turismo. Entendeu? Então, se você tem alguma dúvida do que você pode vender, identifique em você o que você gosta de fazer, o que você gosta de consumir. Por exemplo, se você gosta de carro, vá trabalhar em venda de peças, de produtos, ou até de carro, tá? Se você gosta mais de moto, vai vender isso. Vai trabalhar nessa área, turismo, lazer. Agora, se você não gosta muito, não pega essa vaga. Ah, não gosto muito disso aqui, eu vou pegar, porque não pega, você não vai dar certo, você vai perder tempo. Pega algo que você consiga se adaptar melhor. Para a gente finalizar, quero te falar que os vendedores são pessoas fortes. Não importa 2023, 2024, 2025, 2026, até 2050, que for. Se você tiver algo para vender, se você for um vendedor, você vai sobreviver. O Brasil não vai acabar. O mercado não vai acabar. A moeda, o dinheiro, o mercado, a compra, a venda, isso não vai acabar. O vendedor está envolvido em tudo, no processo de compra, de venda, de repasse. Só que se você tem medo disso, você tem medo do próprio sistema que você está vivendo. Até quando você vai viver acuado? Sai do casulo, fala, eu vou começar a ser vendedor, eu vou arrebentar. Só para finalizar, no final das contas, os vendedores são seres humanos fortes, com mentalidade forte, de acordar, perseverar, lutar. A venda é uma luta pelo pão de cada dia, pela sobrevivência. Grandes vendedores, grandes varejistas, que eu já citei aqui, é uma prova de que nada é garantido. Você pode ser uma grande empresa, um grande vendedor, bater um recorde de venda um mês e no outro mês você não bater, mas o vendedor forte, profissional, ele vai continuar, ele vai perseverar. Tem dias que eu acordo e não estou afim de trabalhar, não estou afim de vender, mas eu vou vender para mim mesmo, porque eu tenho que fazer aquilo. A grande diferença que eu penso entre o profissional e o amador é justamente isso. O profissional vai trabalhar independente da motivação. O Elon Musk fala uma frase bem legal, que eu quero finalizar esse vídeo com ela. Se você precisa de palavras bonitas para continuar fazendo, não faça. Você não precisa de motivação, de palavras bonitas. Você precisa se motivar, de falar para você mesmo, cara, vamos embora. Então, independente do que aconteça, 2023, 24, 25, 50, daqui em diante, se você chegou até aqui, daqui em diante, tá? Se você viu o vídeo todo, até aqui comigo, venda. Independente do que você for fazer, venda. Que você nunca mais vai se fazer essa pergunta: como eu vou sobreviver? Porque sempre vai ter a resposta: eu sou um vendedor. Eu sempre sobrevivo. Gente, acompanha no canal que esse ano todo vai ser dicas de venda, tá? Vambora, o Brasil não vai parar. Você não precisa se desesperar porque você é um vendedor. Eduardo, eu fico por aqui, gente. Um abraço.